Estamos de volta na entrevista com Flávio Rocha. Flávio, depois do consumidor, vamos falar do eleitor. Você gosta de política, já entrou para a política, hoje em dia você está mais afastado. Como você vê essa situação no Brasil hoje? Lamentável, no mínimo, é o mínimo que nós podemos dizer, né? Sônia, o que reforça o meu otimismo, né, é justamente ver que a mudança veio para ficar. A mudança está vindo da raiz, da base. Desse novo personagem, você identificou, você separou consumidor e eleitor, mas é o meu personagem. A transformação está se dando no consumidor, eleitor, cidadão, né? Esse que está... o consumo, o varejo, foi o elemento de inclusão deste novo personagem que vai definir o nosso futuro daqui para frente. Nós tivemos uma mudança demográfica transformadora. O Brasil era uma achatada pirâmide social, né? O fiel da balança eleitoral era uns 60% da base da pirâmide, que é o eleitor súdito, aquele eleitor que vota por Estado grande mesmo, porque ele precisa, ele depende da caridade estatal, né? No mundo todo, não foi no Brasil não, nem isso se deve a qualquer plano de governo, pelo contrário, né? O processo de... a revolução do varejo e serviços, que deu uma cadeia de suprimento muito mais eficiente do que a que existia no passado, é uma grande máquina de inclusão. Isso traduziu dessa transformação democrática, que foi a transformação dessa achatada pirâmide de um losango. E o novo fiel da balança não é mais o eleitor súdito, é o eleitor cidadão, da cintura do losango. Esse eleitor consumidor que teve todo um banho de loja, né? um tratamento, né? de cidadania, uma via de duas mãos, a partir de descobrir o empoderamento que ele tem com a sua companhia de TV a cabo, telefonia celular, o fabricante de TV a plasma, onde ele está pagando e sabe que tem direito a uma reciprocidade. Essa via de duas mãos é um pulo para se transferir para o Estado. O eleitor cidadão, consumidor, ele ganha esse sentimento de estou pagando e quero a reciprocidade. Ele aprende a cobrar do Estado. Ele sabe que aprende que Estado não é um ser benevolente que dá as coisas para ele, mas é um prestador de serviço como outro qualquer, do qual deve ser cobrado eficiência, né, honestidade, seriedade, austeridade, né? Esse processo está acontecendo, é o consumo contaminando a relação com o governo. Como é que você coloca o Bolsa Família dentro dessa tua ótica? Ele ainda é um projeto assistencialista necessário para tudo que eu sei. Mas ele, como é que ele vai fazer essa pessoa que utiliza, que precisa do Bolsa Família, dar um upgrade e entrar nessa outra faixa que você estava explicando? Bom, já dizia Ronald Reagan que um programa social tem que ser avaliado pelo número de pessoas que sai dele, não o número de pessoas que ele atende. Eu acho que falta ao Bolsa Família uma válvula de saída, né? O treinamento, o tratamento, a inclusão das pessoas que estavam realmente na pior situação possível, na total exclusão, sem condição até de sair para procurar um emprego, para que tenha realmente essa válvula de saída. Precisa um processo agora de educação, saúde, acompanhando esse processo para incluir essas pessoas dentro Precisa de prosperidade. O grande programa social, o grande fator de inclusão é prosperidade. E o inimigo número crescimento da economia. Prosperidade foi esse inchaço, primeiro o inchaço desmesurado de um Estado que se em si mesmou. O Estado perdeu o propósito. O Estado tem que existir para servir, né? O Estado passou a servir-se dele. O Brasil não precisa de um Estado que é maior do que a sua força de tração. O Estado brasileiro chegou ao pico de 37% de carga tributária, com mais 10% de déficit, com mais 5%, no mínimo, das empresas estatais, mastodônticas, corruptas e que impõem um imposto adicional no preço dos produtos essenciais que ela atende ao consumidor. Com isso, sobra 45% de força de tração na economia.
né? Competitividade é isso, é a proporção entre o tamanho da carruagem estatal e a sua força de tração. Nós competimos com países que têm carruagens estatais de 17%, 18%, 20% do PIB, que são os países emergentes, com 80% de força de tração. Então, graças a esse peso mastodôntico, insuportável da cruz estatal brasileira, a carruagem Brasil perdeu velocidade. E outro fator igualmente relevante na perda vertiginosa de competitividade do nosso país foi o fechamento do cerco burocrático, regulatório, né? Quando falta fé no livre mercado, que é o juiz mais sábio que existe, proliferam essa hiperregulação, que é quase anedótica no Brasil. A questão trabalhista, a questão tributária, a questão até do direito ambiental, até do direito do consumidor, elas atendem, elas não sabem o mal que fazem achando que estão fazendo bem. O manicômio trabalhista brasileiro, quem paga o grande preço é o trabalhador. Mas essa reforma não resolveu, pelo menos, parte disso? Foi um gigantesco avanço, sem sombra de dúvida. O meu conterrâneo, para o meu grande orgulho, Rogério Marinho, eu acho que foi um presente que o Rio Grande do Norte deu ao Brasil. Ele pegou uma reforma tímida que veio do governo, com 5 pontos, e transformou em 250 pontos essenciais que vão ter um impacto imediato no volume de investimento. Sônia, o Brasil produz mais ações trabalhistas do que todo o resto do mundo. Alguma coisa está errada aí. Às vezes o trabalho custa 16 bilhões de reais para 8 bilhões de indenizações. Então, a reforma trabalhista, ela vai... Essa reforma trabalhista impacta como no trabalhador? Tem muita gente com medo da reforma trabalhista. Talvez por falta de compreensão, não sei se o governo foi claro nas explicações. Como é que essa reforma trabalhista impacta no trabalhador? Os impactos só são positivos, não há absolutamente nenhum. Você pergunte ao mais ferrenho crítico da reforma trabalhista que direito o trabalhador perde, que ele vai gaguejar e não vai saber dizer, porque não existe nenhum direito perdido. A única coisa dá autonomia às partes. A lei anterior, que vem aí de Getúlio Vargas, totalmente anacrônica, ela infantilizava as partes, tirava até o direito de negócio. Eu vou citar um exemplo absurdo. Nós tínhamos, em 2010, a nossa fábrica em Natal era uma fábrica de confecções do mundo, tinha 20 mil trabalhadores em 2 turnos. E o sindicato local nos pediu que reduzisse, como o refeitório, né, ficava ao lado de todas as indústrias, os galpões das 4 unidades da indústria, era muito próximo, né? Então, o sindicato nos pediu para reduzir em 15 minutos o tempo do intervalo para almoço e liberar todo mundo 15 minutos depois. Se passaram, talvez, 8 anos, isso foi 2005, talvez. Se passaram 8 anos. Quando começaram a vir ações trabalhistas reclamando os 15 minutos, com a homologação do sindicato, a homologação da Justiça do Trabalho e justamente a falta desse dispositivo, onde o que é combinado entre as partes tem valor, né? Houve essa febre de ações e perdemos a maioria, porque estava lá escrito que o intervalo era de 1 hora. Então, quer dizer, o que as partes negociam não tem valor nenhum. Agora vai ter. Agora vai ter. Agora vai ter. Outras reformas que esse governo está tentando fazer, você tem alguma que com esperança de passar? A Previdência, por exemplo? A previdenciária, eu acho que é absolutamente essencial. Aliás, eu acho que está sendo está havendo um erro de comunicação. O problema não é a reforma da Previdência. O problema é a reforma da Previdência do setor público. É aí que está o problema. São 1 milhão de privilegiados com aposentadorias precoces, com supersalários, que têm 4 vezes mais déficit do que os 32 milhões de aposentados do sistema privado, né? Me explica uma coisa. Eu ouço há anos sobre essa reforma previdenciária, eu conheço os problemas, muitas pessoas conhecem quais são os problemas. Qual é a força que tem esse 1 milhão contra todos os 32% que recebem previdência? Eu acho que era a apatia... A manter esses privilégios. Era a apatia da imensa maioria silenciosa que agora está despertando. Esse 1 milhão de funcionários públicos aposentados representaram, segundo o Zé Márcio Camargo, que é um especialista muito competente da área, representaram 1,3 trilhões de reais. Os 32 milhões de simples mortais aposentados pelo sistema, né, do trabalhador privado
representou um déficit de 450 bilhões de reais. Ou seja, menos de um terço para 30 e tantas vezes mais pessoas. Então o problema é localizado. Mas existe uma resistência gigante. Esse governo, o governo Temer, muito fragilizado pelas denúncias, pelas acusações, pela Lava Jato, por tudo isso que a gente tem assistido nos últimos 3 anos aqui no Brasil. Ele tem condições de aprovar uma reforma dessa? Não é o Temer que vai aprovar. Quem vai aprovar é o novo eleitor que despertou, que acordou, que passou a entender melhor a mecânica de como o mercado funciona, entendeu que não tem almoço de graça, que a conta chegou. Esse não é um projeto de um grupo palaciano que está circunstancialmente no poder. É um projeto dessa nova cabeça do eleitor brasileiro novo eleitor, que melhorou, cidadão. Né? Esse novo eleitor cidadão, ele faz pressão suficiente? Você vê os movimentos, por exemplo, agora, com todos esses acontecimentos, você não viu mais ninguém ir para a rua de novo, né? Não houve isso. A que justifica isso? Esse eleitor cidadão já achou que é suficiente, já está olhando de longe, ou ele desanimou? Sônia, eu acho que a opinião pública não comprou essa história maluca que foi vendida da denúncia do Joesley para o Janot. Para que era aquela mochila de 500 mil reais? A queixa dos não reformistas, que o Joesley personifica, foi o fato do novo governo ter fechado uma a uma todas as tetas, todas as torneiras aonde eles mamavam. Isso incomodou os não reformistas, porque tem 3 grandes forças no Brasil. Tem os reformistas, tem os não reformistas, que querem deixar, entre eles, o nefasto empresário de conluio, que isso não é capitalismo, isso é o mau capitalismo, isso é um apêndice nefasta do câncer estatal, porque o empresário do bem é um empresário de mercado, né? E tem os jacobinos. Eu escrevi um artigo chamado Presunto e as Moscas. Imagina essa sala aqui, infestada de moscas, e um presunto pendurado na sala. As moscas representam a corrupção. Tem os que acham que combater a corrupção é espantar moscas. Mas tem os reais reformistas que sabem que a solução duradoura e a única da corrupção é tirar o presunto da sala, é privatizar, é fazer as reformas, é diminuir o tamanho do Estado, é deixar agir o desinfetante natural contra a corrupção, que é o livre mercado. Eu vou te perguntar já em qual categoria você se inclui. Reformista, já respondo. No próximo bloco, tem mais conversa com Flávio Rocha.